Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E quero dar as boas-vindas ao Talvanes, doutor Talvanes. Muito obrigado. Já tão querido aqui na Rede Super, né? Prazer estar aqui de volta, é muito bom falar com vocês. É interessante, doutor Talvanes, que na última vez a gente conversava tanto, entramos um assunto no final do programa que a coisa foi embora e rendeu muito, né? Então o senhor atua na área médica, é ginecologista e obstetra. Correto. Faz muito parto, né? Bastante. Tem esse privilégio, né, de participar no milagre da vida das pessoas. É um milagre da vida das pessoas mesmo. Algumas mulheres, elas têm um hábito, eu já ouvi isso na época com a minha esposa queria muito ter o parto normal. Sim. Mas algumas mulheres aconselhavam, não, faça cesariana, porque você pode ter um problema com o seu órgão genital. Entendi. Até ouvi que, isso eu não ouvi dela, mas ouvi uma vez fazendo uma pesquisa, que as mulheres têm medo até da própria, vamos falar assim, da vagina, ela ficar de uma forma diferente, porque o neném passa por ali. Isso é mito ou isso é verdade? Olha, um parto, né, bem feito, bem acompanhado, não deve resultar num prejuízo do órgão, da anatomia do órgão sexual feminino, né? Também deve-se respeitar, né, não só a dinâmica do trabalho de parto, como também a proporção, né, que se pode verificar através do acompanhamento no trabalho de parto entre o feto e esse espaço da pelve feminina, né? Existem vários indicadores que a gente pode observar e saber se realmente isso pode evoluir para um parto saudável ou se existe algum risco, né? É lógico que as medidas heróicas, né, partos realizados com instrumental por quem não é habilitado, instrumental utilizado no momento que não deve ser utilizado, pode resultar em danos maiores, né, que podem ser corrigidos posteriormente. Mas, via de regra, sendo bem acompanhado, né? Esse instrumental, o senhor fala, são instrumentos fórceps, mesmo? por exemplo, né? O fórceps ainda existe, é um instrumento valioso, mas necessita de alguém que saiba utilizá-lo muito bem, que saiba o que está fazendo, né? E que saiba quando utilizar e quando não utilizar. Na igreja existem muitas ministrações, é interessante, algumas igrejas trabalham com isso, e abordam que fórceps é como uma agressão à criança. É por aí mesmo? Olha, se ele for mal utilizado, se ele for mal indicado, ele pode causar muitos danos. Se ele for bem utilizado e bem indicado, né, ele pode salvar muita criança. No ponto de vista científico, ele pode causar algum dano àquela pessoa emocional? Não. Não. Basicamente o seguinte, a criança para nascer, ela precisa estar num determinado posicionamento. Tá? Eles falam encaixada, né, na linguagem popular. Ele vem descendo, rodando, né, e se posicionando. No estágio final, ele deve fazer esse movimento aqui. Tá certo? Ele não deve nascer de roxinho, é impossível nascer de roxinho, pode causar a morte se nascer de roxinho, tá? Ele tem que nascer com essa parte occipital, ou como se ele estivesse mergulhando de costas, tá certo? A nuca é a primeira, não a nuca, essa parte do coco aqui. A parte occipital aqui, né? Então, às vezes, porque a mulher está extenuada, mesmo estando anestesiada, ela não consegue fazer uma pressão para ajudar que esse neném faça o que a gente chama de deflexão, que é fazer esse movimento aqui, né? Este movimento para poder terminar a saída dele. Então, o fórceps é um elemento valioso porque ele está ali oprimido por uma pressão enorme da parede vaginal, tá certo? Sofrendo a consequência das contrações. Isso pode resultar numa instabilidade do batimento cardíaco dele e da oxigenação, e aí é necessário que, estando no momento assim certo, na posição certa, na altura certa no canal vaginal, você o auxilie. Então você pode fazer a deflexão, você pode colocar o aparelho para você fazer a deflexão. Entendi. Isso bem feito, você faz sem grande esforço, sem puxar, sem fazer tração, tá certo? Você auxilia o encaminhamento dele para isso. Uma outra situação é quando ele já está também bem baixo e ele está nessa posição. Ele não consegue sair nessa posição
transversa. Ele tem que vir para esse eixo. Então você fazer a usa o deflexão. instrumental para ajustar. Você faz um ele teste sair. ali para ver se, com a mínima força possível, o mínimo movimento possível, você consegue induzi-lo a fazer esse movimento aqui. Se ele fizer facilmente, de maneira leve, esse movimento aqui, aí você coloca ele na posição então de fazer deflexão. Então, rotação e deflexão são possibilidades que você pode explorar nessas manobras por alguém muito habilitado, que saiba fazer o diagnóstico do sentido em que a cabeça está em relação ao eixo do corpo materno, a altura em que esse feto está, não há mais lugar na medicina para fórceps alto, fórceps médio, fórceps apenas baixo, ou seja, a criança já bem próxima ali, e onde você vai auxiliá-lo no momento em que ele já pode estar tendo um certo sofrimento, né, instabilidade cardíaca, um menor aporte de oxigênio, tá? Principalmente ali na sua cabeça, que está muito oprimida pelo canal vaginal. A gente estima que aí em torno de meia hora no máximo para que haja o período expulsivo, que a gente chama que é o último estágio do parto. Uhum. Não se deve ultrapassar isso, porque corre-se o risco de que haja falta de oxigenação e um prejuízo maior para essa criança. Entendi. Então, ele bem utilizado, por quem sabe utilizar, por quem está habilitado, é um instrumento valioso e que não causa nenhum problema, tá certo? Eu não sou nenhum Einstein, não, mas eu, por exemplo, nasci de fórceps. Eu estou perguntando. Até hoje não me ocorreu nenhum prejuízo. Emocional? Não sei, né? Talvez 18 anos tentando amarrar o sapato. Eu fiquei grande demais também, alguma coisa assim. Mas enfim, né? Mas é uma coisa importante séria. a gente falar isso porque pode ser que aconteça alguns, mas pode ter gente também que se apoia nisso. Ah, não, eu nasci de fósforo, por isso que eu sou triste, eu sou assim, depressivo. Me desculpe, ela não teria base para isso. Não, olha, posso dizer por experiência própria, chato a gente falar de experiência própria, mas vou falar. Sou muito feliz, sou muito positivista, sou muito otimista. Obviamente que também o conhecimento, né, da palavra me impulsiona para esse lado, mas a minha personalidade, desde um princípio, né, lógico, com apoio também da educação que me deram meus pais e tudo mais, mas assim, eu não tenho nada endogenamente, aquela coisa interna ali, né, que gera crise, aquela coisa. Que me deixa assim, entendeu? Com estima abalada, alguma coisa assim. O meu potencial de aceitação para aquilo que eu sou e represento é muito tranquilo. Eu sei que eu não sou o melhor, sei que eu não sou o pior, mas sei que eu sou útil. Sabe quem isso é? Eu Você tenho sabe quem é. condições de me esforçar, de realizar coisas e de contribuir com algo para os meus semelhantes e para mim mesmo também. Então, eu acho que muito tranquilo. Mas é interessante a gente falar, isso é um assunto que eu já vi muito e algumas pessoas se apoiam mesmo nisso. Sim, sim. E às vezes criam um lastro emocional. Fato. Ah, não, porque minha mãe teve fósforo, fui induzido, foi uma agressão que eu sofri, então eu sou assim. Bom, mas acabou, né? Vamos dizer assim, foi tem desconstruído. muita coisa, fala assim, eu tive sofrimento durante o parto, né? Quer dizer, um indivíduo que foi ali muito tempo retido e não ter, aí faltou. Eu acho assim, a gente tem que ter muito cuidado, até mesmo na educação, às vezes coisas que os pais falam, que a criança está ali ouvindo, que depois vai utilizar isso, né? Como refúgio, não é? Ou como base para alguma falha. Aquele estima do menino na família que tem alguma coisinha cardíaca, né? Não faz isso não, que o fulano é cardíaco, ele pode, se ele tomar um susto, ele fica roxo, pode cair aqui e tal. Quer dizer, aí a criança que, obviamente, já é um serzinho que testa o adulto, né? Muito nesse vai sentido. se utilizar disso. Ele fala assim, epa, eu tenho aqui uma vantagem aqui que eu posso, opa, cuidado, não, estou passando mal e tal. Quer dizer, tem que se ter um cuidado com essa história toda, ou até de impor realmente o peso da criança e do ser em desenvolvimento, acreditar naquilo e achar que aquilo realmente é a realidade, quando às vezes não é tudo isso. Às vezes um sopro inocente no coração, que é uma coisa que some espontaneamente após 19, 20 anos de idade, após a segunda década, e é colocado como uma doença e a pessoa carrega isso para a vida inteira e às vezes se torna realmente uma limitação para ele. Por quê? Se você disser a ele que ele é limitado e ele acreditar nisso, é um risco para o desenvolvimento dele. Tem um texto na Bíblia que diz, aquilo que um homem imagina sua alma, ele o é. Às vezes a pessoa acredita tanto que aquilo se torna realidade. De fato. Né? Agora, nesse acompanhamento, né, como a mulher, ela pode ter essa, vamos falar assim, a segurança no seu ginecologista, no seu obstetra? Olha,
é muito importante que qualquer paciente se identifique, né, com a postura do seu médico, né? Existem diversos tipos de pessoas. Então, tem aquele médico, por exemplo, que é mais espontâneo em explicar, que ele gosta mais de conversar, de explicar, de ouvir, mas também de interagir e tudo mais. E já tem aqueles que são mais sérios e tal. Enfim, posturas diferentes, né? Maneiras diferentes de se expressar e tudo. E cada personalidade também, cada mulher vai ter uma expectativa. Ela tem que ir de encontro àquela expectativa que preenche, né, a sua necessidade, de forma que ela se sinta segura, que ela se sinta esclarecida, que ela perceba, né, segurança, né, naquilo que está sendo dito, né, que ela perceba que existe uma coerência, uma honestidade, que o interesse daquele profissional em tratá-la e beneficiá-la não é um interesse para a sua própria conveniência, né? Porque tem coisas que são muito convenientes para o profissional, mas que não são convenientes para o paciente. Para o paciente. Então ela tem que ver assim, peraí, deixa eu avaliar isso aqui dessa forma. Eu falo isso muito com o médico que eu encontro informação, eu falo assim que você saber, você ter certeza, uma coisa parecer muito simples para você, não significa que o leigo tenha que ter a mesma impressão, né? Ah, é muito simples, não é nada não, tal. Você precisa se expressar de maneira que você dê a ele a segurança de que você se importa com o que ele está falando, que você está dando importância para aquilo ali adequada e que você consegue explicar e dar a ele segurança. Não adianta você saber, você dizer assim, aqui, não preocupa não, minimizar, né? Porque pode ser uma coisa simples, você sabe, você conhece, tem a obrigação de conhecer, mas para ele, uma manchinha, de repente, pode parecer uma ameaça incrível. E se você minimizar os temores dele, ele não vai entender aquilo como um auxílio, vai entender aquilo como um desprezo. Quando você demonstra, fala assim, olha, eu entendo que você está assustado com isso, mas isso na realidade não é algo grave, eu tenho experiência, eu vou te explicar, confie nesse tratamento que eu estou te propondo, vamos fazer uma tentativa, faça uma tentativa junto comigo, né? E resultando, a gente evolui nisso aqui. Então, quer dizer, interesse. Então, todas essas questões são importantes do paciente sentir. Aquele camarada aqui é o seguinte, se sentou no consultório dele, ele já está com a caneta pronta, o receituário já meio feito ali, né? E você deu a primeira queixa, ele já está te despedindo com a receita. Tem coisa muito simples, é fato. Tem coisa que você vê o sujeito entrando e você já fala assim, olha, eu acho que vai por aí, e ele fala e te confirma isso, né? Mas é necessário você se sentir bem com a explicação, com a postura, né? É importante isso. E, na dúvida, isso eu falo assim, né, de coração aberto, até inclusive para as minhas pacientes. Eu falo assim, olha, se houver qualquer dúvida entre nós, uma prática muito boa que existe em alguns países do exterior, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma prática muito, principalmente na indicação de cirurgias e procedimentos, vamos pedir uma segunda opinião, você vai a um segundo profissional, conversa com ele, vamos ver, né, se você adquire mais conhecimento. Você mesmo indica isso. Eu indico. Eu não indico quem, né? Para que não seja uma coisa... Mas está percebendo isso com a pessoa. Se eu percebo uma insegurança, eu tento explicar, tento evoluir, tento mudo a linguagem se for necessário e tal. E eu estou vendo que a pessoa está ali insegura, ainda não assimilou aquilo que eu estou querendo passar de informação. Fala assim, quem sabe você escolhe alguém, você conhece alguma outra pessoa, você tem um amigo, vá a outro profissional. Aí é a sensibilidade, né? Exatamente. Aí é o gestor. Exatamente. E profissional. Que é uma gestão você, de pessoas, né? De fato. Você indica, eu não indico alguém, assim, vai no fulano, porque senão... Senão ela vai parecer, não, ele deve pensar e está indicando porque ele conhece, então deve pensar igual. Alguém que eu conheço e tal, para que não haja nenhum tipo, você entendeu, de interferência no independência dela. Né? E que interessante, doutor Talvani, tem muita coisa. Ou seja, o ato de procurar um médico, ou talvez o afastamento que algumas pessoas têm, o que eles criam de mitos, ou o distanciamento, o medo que cria da medicina, muitas vezes é pela falta da compreensão, da sensibilidade do paciente. Que o paciente não procura um médico para bater um papo. Ele procura porque ele tem alguma queixa, ou ele quer esclarecer alguma dúvida, ou realmente ele está mal. Então ali ele espera ser, não atendido, mas ele espera ser compreendido, como você está falando. Ouvido, né? Tem que dar oportunidade da pessoa falar, porque o que acontece?
ele está fragilizado, ele está impressionado, ou até que seja sugestionado, que seja preocupado, que seja em sofrimento, né? Alguma dessas coisas está acontecendo com ele. Ele não vai lá porque ele gosta, ele vai porque ele precisa. É uma necessidade. Então ele tem que ser primeiramente acolhido, né? Então, chamado pelo nome, a pessoa olha nos olhos dele, ele vê sinceridade, ele vê interesse, né? Então, é necessário que haja uma interação, né? Que esse médico esteja disposto a ouvir. Muito importante também que esse médico esteja interessado em examiná-lo, porque muitas vezes você ouve, você forma um raciocínio clínico, mas quando você vai fazer o exame, você percebe que até ou pela informação que te foi dada, ou pela impressão que você teve, não é na realidade aquilo que você estava pensando, né? Então, você examinar, quando você olha, quando você toca, né, você percebe, que eu estou olhando, estou vendo a pele, estou tocando, estou percebendo a temperatura, estou percebendo sua textura, estou palpando, estou vendo o seu formato, estou vendo a sua consistência. São uma série de fatores que vão enriquecer a informação para que eu forme um pensamento diagnóstico, uma hipótese diagnóstica, né, e que vá, então, atrás da confirmação. Porque, na verdade, é o seguinte, tem muita coisa que a pessoa chega ali e fala um monte de coisa para a gente não sabe o que está acontecendo. Você vai seguir pistas para você descobrir, chegar a um diagnóstico, né? Entendi. Há um caminho para seguir. É um caminho. Agora, a gente terminou outro programa, né? E a gente já está quase terminando esse. Tá certo. Era falando da fase de as adolescentes procurarem um ginecologista pela primeira vez. Mas é interessante a gente conversar sobre isso, a confiança que vem antes, porque, por exemplo, é o que você disse, tem o processo, tem o primeiro contato, e não se procura simplesmente, eu quero conhecer qual médico que é o melhor. Não se faz muito comparativo, a pessoa já vai na expectativa de que aquele seja a referência, aquela seja a referência para ela, para cuidar daquela área. Quando uma adolescente ela já vai a primeira vez ao ginecologista, ela nunca foi. Então, provavelmente deve haver a vergonha, o medo, o constrangimento, o trauma e até a pergunta, para que eu vou se eu não preciso disso? Né? Aqueles comentários. Então, veja bem, a adolescente ela deve ser acolhida com muito carinho, né? Eu e vários colegas nossos têm esse cuidado do seguinte, muitas vezes não é assunto ainda para ginecologista. Deixa lá com o pediatra, que também às vezes é biatra, que já pega a parte da adolescência e tal, e para que não haja o constrangimento, porque a palavra ginecologista já cria um trauma. Cria um trauma, né? E eu até, assim, de uma forma descontraída, eu falo para os pacientes, eu falo assim, olha, eu também fico constrangido quando me pedem para botar essa camisolinha aí, é um negócio meio constrangedor. Eu vou como paciente, chega lá e falo assim, Talvez, vai lá, põe a camisola, vou te examinar. Rapaz, você fica assim, né? Poxa, camisolinha é ridícula. Vamos ser sinceros, vamos combinar que não é exatamente... Frente única, né? Não é exatamente a maneira que você queria estar vestido e no lugar que você queria estar, né? Vamos ser sinceros. Então, assim, tem que ter muito carinho, tem que ter muito acolhimento. Eu recomendo muito que, se há liberdade, e o que é ideal é que haja liberdade entre mãe e filha, a mãe estar presente, né? Se é uma situação que a adolescente se sente constrangida, fala assim, poxa, mas isso eu não queria falar na frente da minha mãe e tal. Deveria estar preparado e deveria haver diálogo suficiente para falar de tudo na frente da mãe, mas tudo bem. Vamos supor que existe uma situação que ela não quer. Então, uma tia, uma amiga que seja idônea, uma amiga que seja mais velha e tal, é muito interessante também, eu percebo lá no nosso serviço, a grande maioria das pacientes são referidas. Olha, a fulana me disse que o senhor é assim, assim, eu vim aqui por isso. A fulana disse que o doutor fulano e tal é bom nisso. O senhor acha que eu devo e deve. Às vezes a gente mesmo, né? Doutor, a minha filha fica muito constrangida, ela não gostaria de consultar com o homem. Então, vá na doutora fulana, né? Que aí vai quebrar um pouquinho esse gelo por ser também mulher. Então, quer dizer, toda essa referência também. Agora, no caso profissional, muito carinho, né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente não deve, inclusive, veio a primeira vez, né? Se há uma necessidade muito grande que se faça o exame físico, tudo bem. Mas se não houver, pergunte-se à paciente, né? Você está preparado? Você acha que você está preparada para você colocar essa roupinha, retirar a sua indumentária, colocar essa roupinha aqui de exame e
fazer o exame? Porque é um exame que expõe partes íntimas, que envolve pudor. Sim. Então você tem que ter todo um respeito para que você não traumatize essa paciente na primeira consulta e depois ela seja uma paciente problemática para o resto da vida. Toda vez que ela for, ela vai ter desconforto desnecessário. Ela às vezes vai evitar, mesmo precisando, ela vai evitar de ir, quer dizer, ela vai às vezes chegar complicada porque ela podia ter vindo num exame de prevenção e ela veio no exame já instalado a doença. Então é necessário toda essa questão. Não havendo, por exemplo, adolescente, né? Crianças de 9 anos em diante, que pode ocorrer menstruação, etc. Não havendo irregularidade menstrual, não havendo dor, cólica ou sangramento excessivo, eu inclusive nem indico, eu falo assim, ó, não precisa. Um sinal é, a partir de uma menstruação, algum incômodo. Menstruou, está com dor, tudo bem, vamos auxiliar. Está tendo um sangramento excessivo, vamos auxiliá-la. Mas nem mesmo a falha menstrual não deve, o atraso menstrual, porque meninas entre 9 e 19 anos de idade, que se iniciam no ciclo menstrual, é muito comum elas não terem um amadurecimento do eixo hipotálamo, hipófise e ovário. Eles conversam entre si ali. De 9 aos 19 anos. 9 aos 19. Uma lacuna grande. Depois dos 19 vai ter um amadurecimento maior dessas glândulas. Elas conversam entre si e equalizam aí o movimento das curvas hormonais. Agora, até esse momento é muito comum, por exemplo, elas falharem, 2, 3 meses falharem, menstruar e tal. Não é motivo para ir, entendeu? A menos que ela tenha atividade sexual e que haja suspeita de uma gravidez. Fazendo um salto aí, porque aí me veio uma coisa à mente. Após os 19 anos, ela está, vamos falar assim, biologicamente completa. Pronta para reproduzir. Aí ela já está indo para uma vida, né, um jovem adulto, né, corpo já bem desenvolvido. Até ali o corpo ainda está em desenvolvimento. Há várias partes anatômicas, inclusive, podem ainda estar em crescimento. Aí a minha pergunta vem assim, a partir dos 20 anos, ela está, pode ser que tanto o homem, mas a gente está falando da mulher, ela está biologicamente pronta para a reprodução, consequentemente para o ato sexual. Só que no nosso caso, na fé cristã, nós temos vamos falar assim, eu escolhi esperar, né? Entendi. Nós temos um entendimento que o sexo, ele é seguro, que o governo diz que o sexo seguro é só com camisinha, mas o governo não tem uma mente aberta. O sexo seguro, ele tem outras possibilidades. Pode ser camisinha, mas pode ser não fazer e pode ser também o sexo no casamento. Pronto. Então, para nós, o sexo seguro é o sexo no casamento. De fato. E como? Porque tem gente que fala assim, não, mas eu estou na vida biológica, está tudo pronto para acontecer, eu não consigo. É possível segurar? E aí entra uma questão que eu quero esclarecer, é o seguinte, veja bem, biologicamente é possível, né, uma mocinha na puberdade, ela tem o equipamento suficiente para ter uma relação. Ela não está amadurecida do ponto de vista emocional, personalidade dela, a avaliação dela, né, intelectual, o que ela deve fazer, a responsabilidade que ela tem sobre aquilo ali. Existe uma série de questões aí pelas quais... Pelo lado científico e sociológico, ela está fora, não seria indicado. Exatamente. Então, você vai pensar o seguinte, não interessa se ela tem um equipamento, né? Tá bom, eu tenho equipamento, mas eu preciso saber usar esse equipamento bem, né? Eu preciso usá-lo em circunstâncias em que ele possa funcionar na sua plenitude. Então, até do ponto de vista científico, o que nós estamos dizendo aqui, na realidade, que quando Deus, a Bíblia e a religião falam que deve ser no casamento, não é porque a gente gosta do casamento ou a gente deixa de gostar de outra coisa. Isso tem sentido também. Por quê? Porque se a pessoa não está fisicamente pronta, desenvolveu-se muito bem, tem 1,80 m com 13, 14 anos de idade e já tem o seu equipamento ali, tá tudo bem. E vai funcionar e pode até engravidar. Mas está preparada do ponto de vista total da sua formação, quer dizer, eu vou falar só de físico ou esse corpo tem que ter uma mente, uma alma, um espírito, tem outras partes que devem ser também cuidadas com carinho. Porque se for só para pensar no corpo, o animal pensa só no corpo. Certo? Agora, nós temos outras atribuições de inteligência, de discernimento, né, que a Bíblia nos dá, que a palavra nos dá e que a própria ciência nos dá, de que a plenitude não é apenas você ter o corpo pronto, você tem outros atributos para que você desfrute isso plenamente e para que você seja uma pessoa também adequada
a estar ao lado de alguém e fazê-lo desfrutar plenamente a sua sexualidade também, que vocês tenham amadurecimento suficiente. Quer dizer, prontos em todo sentido, social, intelectual, completo, mental e espiritual, todo esse sentido. Aí, por essa, né, razão, após os 20 anos, após o matrimônio, não ficar, por exemplo, na promiscuidade, fulaninha deu beijo em 17 meninos lá no baile, não sei o quê. Isso tem consequências na vida. Isso tudo cobra um preço. Doutor Talvanes, nosso tempo acabou de novo, né? O senhor atende, vamos falar assim, porque eu estou percebendo que você também tem uma vocação. Né? Vamos falar assim. Deus seja louvado. Você atende também em aconselhamento lá com o Leozão, nos jovens adultos, ou ainda não? Não. Ainda não. Eu não tenho esse privilégio, né? Eu considero que isso é um privilégio que Deus dá a gente poder sua vida auxiliar, ajudar. Mas quem quiser conversar contigo mais... Eu tento fazer alguma coisa no consultório, que às vezes é muito complicado. Uma queixa muito recorrente no meu consultório é falar assim, você demora. Mas é exatamente porque eu não acho que a consulta tem que terminar simplesmente ali na continha certa. Eu sempre entendo Orienta. que a gente tem que orientar, a gente tem que estar aberto. Às vezes tem um aspecto muito mais importante por trás daquela queixa, por trás daquela consulta ali, do que aquilo que foi referido, né? E aí quando você abre essa porta, você vai perceber que a pessoa está precisando muito mais e que aquela doença ali pode ser muito mais sanada se você der um suporte adequado do ponto de vista espiritual e intelectual à pessoa e de orientação psicológica, do que apenas dar um remedinho que vai afetá-lo fisicamente. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um combinado aqui. Você que nos assiste em casa, você vai enviar o seu e-mail com um tema assim, Dr. Talvanes para menteaberta@redesuper.com.br. E você vai colocar o seu questionamento, a sua dúvida, a sua pergunta, e nós vamos, a partir dessas perguntas, chegando aqui, o Dr. Talvanes vai vir aqui e vai responder as perguntas. A gente seleciona aqui 1 minuto para cada pergunta, que a gente tem como umas 25 perguntas. Então, vamos fazer isso, vamos combinar com você de casa. Você que tem dúvidas sobre a área ginecológica, obstetra, ou até mesmo em questões de sexualidade, pode enviar o e-mail para Mente Aberta. No título lá do e-mail você coloca Dr. Talvanes, e aí você faz a sua pergunta, e eu terei o maior prazer em fazer essas perguntas aqui para o Dr. Talvanes no Mente Aberta. Mais uma vez, muito obrigado. Prazer, um privilégio estar aqui. Prazer mesmo, privilégio, mais uma vez, e o tempo foi embora. Hoje, a voz também, mas a gente está sempre à disposição. Que bom. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado mais uma vez, Talvanes. Muito obrigado pela sua participação. Então, fica aí o nosso recadinho. Dr. Talvanes é o tema o título do e-mail. Você pode enviar sua pergunta para o menteaberta@redesuper.com.br. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.